gente, pela primeira vez em nossa casa, a nossa companheira Giovana, e o tema que ela escolheu é prece e ação. A dificuldade da disponibilidade para Jesus. E como a gente gosta de arranjar uma desculpa, né? Não tem tempo, não tem recurso, não tem possibilidade. Então, Giovana, fica à vontade, eu vou te acompanhando. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem com todos? Quando o Poliana me falou sobre a possibilidade de estar aqui, dividir esse momento de partilha com vocês, e todas as vezes que há essa oportunidade de estar diante de irmãos para ser instrumental do exemplo de Cristo, para mim é um momento de muito agradecimento, porque eu tenho plena convicção de que tudo aquilo que é proposto numa palestra é primeiramente necessário àquele que vai aprender para poder passar a mensagem. Então eu agradeço muito a oportunidade, do fundo do coração, de poder estar aqui e dizer em voz alta as coisas que eu preciso aprender, as coisas que eu preciso enraizar na minha vida para eu ser um instrumento melhor, mais hábil de Jesus. E tão interessante isso, né? Falar sobre prece e ação, o desafio da disponibilidade para Jesus. Eu vindo para cá, coloquei, tem algumas músicas que falam muito ao nosso coração, né? E eu vinha escutando uma música que é de conhecimento de muitos de nós, que se chama Sonda-me. E é uma prece muito forte, mas perigosa de ser dita em voz alta, né? E eu vinha cantando junto, depois eu falei, Senhor, eu estou aqui falando isso em voz alta, e eu quero que isso seja realmente o desejo do meu coração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me, até que em mim se ache só a Ti, Senhor. E então, usa. Desafiador, porque é entregar sem condicionar. E para falar hoje desse assunto de prece e ação, maneiras de estar disponível para Jesus, eu fui ao Evangelho, tem um capítulo do Evangelho que é muito conhecido da gente, e conversando ali fora a gente dizia quantas maneiras de ver o Evangelho diferentes a gente encontra através do olhar do outro, através do que o outro pode propor para nós. Capítulo 17 do Evangelho, sede perfeitos, né? E eu pensando em como ser um bom instrumento para Jesus, e o capítulo sede perfeitos, lá no item 4, traz um tópico muito didático que é os bons espíritos. Mas o Evangelho traz uma aula antes de bons espíritas, que é o homem de bem. Poucas vezes, meus irmãos, eu vi no Evangelho algo tão didático, trazido em tópicos mesmo, para dizer assim, o que é ser um homem de bem? E antes ainda, quando ele abre o capítulo, ele traz para nós caracteres da perfeição. Mas não da perfeição de Deus, da perfeição possível a nós, aprendizes, né? Caminheiros, a gente que está aqui no mundo de provas e expiações ainda. Qual é essa busca de perfeição? E eu vou pedir licença para ler alguns trechos para vocês e a gente conversando sobre eles, porque realmente me fizeram refletir muito. E vai ser um tal de tirar óculos e colocar óculos, porque já está nessa fase de não estar enxergando muito bem de perto e o de longe, né? Então vocês me perdoem se isso ficar um pouco curioso demais, mas é para poder enxergar melhor mesmo, sabe? E o capítulo abre dizendo assim, numa exortação do Evangelho de Mateus: amai aos vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, pois se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então o Evangelho começa nos falando dessa perfeição relativa.
né? Do tentar fazer um pouco mais. Minha mãe brinca muito, minha mãe disse assim que gostar de quem a gente gosta é muito fácil, apesar de parecer algo meio repetitivo, é uma grande verdade. Gostar de quem concorda com a gente, gostar de quem professa a mesma fé, ou de quem tem o mesmo ideal de vida, ou daquela pessoa que nos é um incentivador da caminhada, não exige grandes dificuldades, é natural. A gente se aproxima, né, daquele que se afiniza conosco. Difícil mesmo é o desafio do amar sem fronteiras e sem condições, de aceitar sem fronteiras e sem condições, de acolher, ainda que a resposta do acolhimento seja agressividade, hostilidade, ingratidão. E o Evangelho tem uma larga fala sobre isso, né? Sobre a ingratidão, a impiedade, sobre o olhar do outro, sobre o nosso eu e a nossa intenção. Mas sabe o que é mais bonito sobre isso? E que a gente vai ver ao longo desse nosso momento de reflexão hoje? No final das contas, é entre a gente e Deus. No final das contas, é o que eu posso fazer, o que eu posso controlar, o que eu posso escolher. Porque o que é do outro não me compete, é a jornada dele. É o caminho dele, são as escolhas dele. E amar também é respeitar o livre-arbítrio. Então eu queria começar essa nossa prosa trazendo alguns itens desse item 3 do Evangelho, lá do capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala sobre o homem de bem. Não vou trazer todos para não ficar cansativo, mas é uma leitura que vale, porque ele vai colocando vários exemplos lá do que seria uma conduta do homem de bem. E o Evangelho começa assim: o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus próprios atos, perguntando se violou ou não essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez ao outro tudo o que gostaria que também lhe fizesse. Que coisa bonita é ver o ensinamento de Jesus sendo repetido em funções e em lugares diferentes na interpretação do Evangelho. Fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que nos fosse feito. Jesus já tinha dito há 2000 anos. E é interessante ver como a provocação do Evangelho no homem de bem que precede os bons espíritas é, primeiramente, não fazer o mal, mas com a consciência de ter feito todo o bem possível. Não é uma conduta simplesmente omissiva, o Evangelho requer ação. O Evangelho nos provoca para a ação. Então não é só dizer assim, não, nessa vida, ó, já basta eu fazer meu silêncio aqui e não brigar. Mas é a busca diária pela pacificação. Jesus não quer só que nós sejamos pacíficos. Jesus precisa de pacificadores. E ser pacificador é promoção da paz. É a busca ativa pela paz. É buscar transformar o ambiente que se vive através da própria mudança interior. Primeiro, o Evangelho diz que o homem de bem tem fé na bondade, na justiça e na sabedoria de Deus, certo de que nada acontece sem a permissão do Pai. Por isso ele se submete à vontade de Deus diante de todos os desafios. Confiança. O homem de bem deve confiar. Porque a gente sabe só isso aqui. A gente sabe um pouquinho demais. O nosso olhar, ele é tão fechado. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer em noite de lua nova, né? Que é a noite mais escura. Se você vai para um lugar com menos iluminação e olha para o céu assim, crivadinho de estrela, eu fico pensando assim, quantas delas ainda existem? Quantas não é só o brilho chegando até nós e a estrela já passou? O que será que existe em cada pontinho desse que o meu olho alcança? Porque existe todo um universo ali que não é compreensível, alcançável pelos meus olhos materiais limitados. E aí um dia desse eu recebi do
Rodolfo, do meu marido, um vídeo mostrando assim, como é difícil encontrar o planeta Terra no universo. E aí, é um vídeo que começa de fora da nossa galáxia, como se a gente tivesse uma nave espacial, e ele vai andando pelo universo, assim, fazendo umas curvas e pegando umas vias, e de repente ele entra na Via Láctea, e aí ele vai chegando, até chegar no Sistema Solar, e aí o planeta Terra, gente, uma curva errada dessa. E é outro lugar, e é outro Sol, e é outra galáxia. E o amor de Deus está em tudo que eu não vejo, em tudo que eu não sei, em tudo que eu não alcanço, que eu não entendo. Sabe uma coisa que eu acho sensacional? Eu vou falar com vocês com toda a alegria do meu coração de coisas que eu não entendo. Eu não entendo saneamento, que coisa incrível é ter uma tubulação que chega na casa de todo mundo e depois vai para um lugar para tratar o resíduo de todo mundo. Nossa, é muito grande. Eu não entendo televisão, como uma imagem chega naquele quadrado assim e eu começo a ver as coisas, às vezes, ao vivo, em tempo real acontecendo. Eu não entendo telefone, que eu estou lá no outro lado do continente, faço uma ligação e eu escuto a voz. Tem explicação científica para tudo isso. Sou eu que não entendo mesmo. Porque não é minha área, porque eu não estudei, porque eu não fui curiosa o suficiente, porque a minha inteligência, a minha compreensão não alcança. Isso eu estou dizendo de coisas que a gente consegue mensurar. Imagina o amor de Deus. Gosto muito de pensar no amor de Deus e nessa confiança e trazer sempre o exemplo da mãe, né? Pensar na mãe, uma relação de muito afeto com a mãe. Ela está sempre junto nas palestras, eu falo que é meu anjo de guarda, sempre vem, mas ela vem também porque ela morre de medo de eu andar de carro sozinha, com 47 anos. E ela morre de medo de eu vir sozinha. Hoje ela tá viajando, foi cuidar de um tio meu que fez uma cirurgia, está em Belo Horizonte, me ligou mais cedo. Hoje tem palestra, né? Falei, tem, mãe. Meu anjo de guarda vai, ela vai mandar o meu conselho também, sabe? E é uma doçura. E eu gosto muito de pensar na minha mãe, porque minha mãe tem um gesto que é lindo e que ela faz desde sempre. Como eu disse, eu já tenho 47 anos, tenho filhas adultas, minha casa, mas eu vou tomar café na casa dela praticamente todos os dias. E quando eu chego lá, o café está pronto, me esperando. A mãe mora sozinha, ela não precisa botar a mesa de café. Mas ela me espera. E sempre tem alguma coisinha que eu gosto, sempre tem uma delicadeza, uma coisa que ela trouxe da feira fresquinho. Café na xícara daquele jeito, até a posição da garrafa na mesa para mim, para ficar mais confortável para mim. Isso é afeto de um ser humano em construção como eu. Minha mãe, um espírito aqui nesse planeta de provas e expiações como eu, que me ama numa profundidade que eu não consigo entender como pode gostar tanto de mim, que se eu já pisei tanto na bola, e ela gosta de mim, confia em mim, e me incentiva a ser melhor, e amanhã vai ser melhor. Essa é minha mãe, e Deus. Pensa no que é Deus. Não dá nem para imaginar, né? Tamanho dessa força amorosa, criadora, porque Ele é eterno e me fez imortal. Não sou eterna como Deus porque eu tive um começo, né? Deus é de sempre. Mas me fez imortal e me deu esse tempo de imortalidade para aprender esse amor. O homem de bem, por isso, tem fé no futuro. Coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Jesus já disse, meu reino não é desse mundo. E isso não quer dizer que a gente tenha que abrir mão desse mundo e viver alienado das coisas que esse mundo precisa. Trabalhar é importante, ver beleza é importante, descansar, fazer pausa, sorrir, ficar alegre. É muito importante, porque isso aqui precisa de descanso, é nosso instrumental. Então, ter um tempo de ver um filme que te divirta, ter um tempo de ouvir uma coisa engraçada, de bater papo com a sua família, de fazer um programa social com seus amigos, saúde. Convívio social é saúde. Mas com a consciência de que isso aqui é uma escola que passa depressa, para que a gente não fique escravizado
por essas funções, por esses papéis e especialmente pelo ter. Muitas pessoas hoje têm muito e são escravas do que têm. Tem um poema que eles acreditam ao Vitor Hugo que diz assim, né, que uma vez por ano você tem que botar tudo que você tem na sua frente e dizer ao dinheiro e dizer ao seu tesouro quem é dono de quem. Isso é muito sério. Porque, na verdade, matéria, qualquer que seja ela, é instrumental da missão que a gente abraçou na espiritualidade. A gente tem na exata medida do que a gente precisa para esta missão. Por isso que, às vezes, o Evangelho nos diz o quanto é pesada a prova da riqueza, o quanto é difícil, desafiadora, porque ela também tem atrativos que distraem. Esse mundo tem muitas distrações. E a gente precisa aprender a lidar com elas atento àquilo que nos permite estar mais próximos de Deus e da felicidade real. O Evangelho diz que o homem de bem compreende que os desafios da vida são provas ou expiações e por isso aceita sem lamentar. Essa parte do sem lamentar é difícil, porque a gente lamenta. E a gente terceiriza a responsabilidade, né? A gente terceiriza, por que Deus está fazendo eu sofrer desse jeito? Por que Deus está me castigando? E Deus vai olhar e falar assim, meu filho, não tem nem esse tempo todo para te castigar, eu estou cuidando de outras coisas. E, na verdade, a primeira parte da frase já nos dá a exata dimensão. Compreende que os desafios da vida são provas ou expiações. E quando a gente compreende que os desafios da vida são provas ou expiações, não é que a vida vá deixar de ter esses problemas, esses desafios e esses momentos de dor. Muda o nosso olhar. Muda o nosso referencial. Porque é necessário. A dor é ferramenta preciosa para espíritos que ainda precisam dela, como nós, num planeta de provas e expiações. Por que a dor vem? Porque a gente escolheu o caminho da dor. Em um determinado momento, uma ação nossa nos levou para o itinerário da dor. E ela aparece não como uma punição de Deus, porque esse Deus do Antigo Testamento, que pune, que é tirano, que é um Deus genioso, ele é extremamente humanizado. Ele é extremamente construído para se parecer conosco, e não nós, a sua imagem e semelhança. Deus não se preocupa em castigar, Ele não criaria para castigar. Deus nos criou para a felicidade. Mas qual felicidade? A felicidade verdadeira. A felicidade que não passa. A felicidade que não é comprada. A felicidade que não é barganhada. E essa felicidade começa com a nossa postura diante das dificuldades. Sem lamentar, proativamente, buscando respostas. Não tem por que ficar sentindo dor também não. Porque não é o natural da vida eu ficar caído num processo de dor. Mas se ela vem, olhar para ela com coragem, com fé, com resignação, saber que tudo passa. Tudo passa. Isso também passa. Do ladinho da cancha, né? Faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. O homem de bem retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses pelo bem da justiça. É bom, humano, benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Isso era algo que eu queria muito trazer e que ficasse no nosso coração. Jesus, para curar, Jesus para convidar para andar com Ele, Jesus para pregar, não chegava e falava assim, para que time você torce? Se for para o Galo é melhor. Qual é a sua ideologia política? De que religião você é? Você já foi condenado por algum crime? Você comeu carne de porco hoje? Jesus não fazia questionamentos para divulgar o amor do seu Pai, para ampliar a ideia da Boa Nova. E é tão bonito,
quando acontece de Jesus estar caminhando no meio da multidão e alguém toca as vestes dele e ele fala assim, saiu de mim virtude. Ele não sabe quem foi. É uma conexão tão profunda, porque aquela mulher tinha fé e o tocou na certeza de que seria curada e ele sentiu essa fé. O que me faz pensar, meus irmãos, num dia que eu estava muito animada, numa alegria, conversando com um amigo querido nosso, dizendo assim, tão bom quando a gente sente Deus no coração, é tão bom quando eu sinto assim, a presença de Deus dentro do meu coração. Aí o meu amigo riu para mim e falou assim, ô Gima, pelo amor de Deus, você tem um coração tão pequenininho, tão ainda aprendiz, por que você está limitando Deus na caixinha do seu coração? Não é melhor você pensar que é você que está no coração de Deus? Porque aí está tudo contemplado. Você, eu, o outro, o mundo, o universo, estamos todos no coração de Deus, onde só tem amor. E aí a gente aprende a amar com o amor do coração de Deus, não com o meu amor encaixotando Deus. E esse é o grande desafio de Jesus. A gente não pode botar premissa no amor. E a gente coloca, é natural. Nesse trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização em que eu atuo, a gente tem projeto com crianças na África, tem projetos com pessoas em situação de rua no Brasil. E eu digo a vocês, meus irmãos, é muito mais fácil, eu estou falando isso em voz alta, é muito mais fácil amar uma criança a 8.000 quilômetros de distância do que amar uma pessoa alcoolizada, que cheira mal, está aqui na rua da minha casa, na porta da minha casa, incomodando, batendo a campainha, pedindo pão, pedindo roupa, pedindo água, agressivo, voltando de novo. Mas Jesus não fez diferenciação. Ele não disse assim, ama a todos menos o bêbado. Ama a todos menos esse que faz coisa errada. Porque não me cabe julgamento. Jesus não se preocupava em julgar. Ele só se preocupava em propor a vida nova. Ele só se preocupava em dizer que havia um caminho diferente. Se a pessoa vai querer ou não, com ela. Se a pessoa vai querer a sua mão estendida ou não, com ela. A você cabe estender a mão. A nós cabe o gesto de pacificador. A nós cabe a proposta da mudança. E, meus irmãos, Jesus não espera de nós a perfeição de Deus. Isso é muito importante a gente lembrar também. No início do capítulo fala, né? Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. É caminhada, é ser melhor do que ontem. E o Evangelho fala isso. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que nele há algo de melhor do que no dia anterior. Jesus quer de nós o esforço. Jesus quer de nós a caminhada. E a gente sabe, né? A gente deita a cabeça no travesseiro, sabe aquela hora que a gente deita e vai fazer a última prece, ou a reflexão de como é que foi o nosso dia, ou o dia de amanhã vai estar muito cheio, a gente vai, né, fazer mentalmente ali a agenda. A gente sabe direitinho onde poderia ter sido melhor. Nossa, hoje eu perdi a paciência com meu filho. Não precisava ter sido tão duro assim. Amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou abraçar, eu vou conversar, vou pedir desculpa. Nossa, eu acho tão difícil pedir desculpa, mas amanhã eu vou abraçar. Já é um caminho. Não tem jeito, a gente não se constrói do dia para a noite. Não tem santo, né? Nesse planeta tem espíritos puros. Jesus passou por aqui e nos deixou um legado. Outros vieram e deixaram legados inspiradores também, mas esses são os nossos referenciais. A gente ainda está aprendendo, é luz e sombra, aí voltar todo dia. Não pode desistir. Tem uma amiga muito querida, minhas melhores amigas são evangélicas. Muito engraçado isso, porque é muito rico, né? A gente tem uma troca muito rica. E eu tenho uma amiga evangélica que ela fala assim, é muito bom ser espírita. Ser espírita é maravilhoso, porque tem esse negócio de ter várias vidas. Se errou nessa, tem uma próxima, desistiu nessa, tem... É igual videogame, Giovana. Isso é igual videogame, em várias oportunidades. Eu sempre brinco assim, é mais difícil, porque a gente sabe que o tempo não volta. E para que eu vou escolher repetição de sofrimento? Para que a gente vai escolher voltar numa próxima vida
repetindo os erros dessa, e Deus sabe de quantas existências anteriores. Então a nossa responsabilidade com o tempo é muito grande, porque o Evangelho fala, o Livro dos Espíritos fala, o Céu e o Inferno fala, que quando a gente brinca com o tempo, afasta a misericórdia e entra a justiça. E é porque Deus é ruim? Não, porque é ferramenta de correção. Da mesma maneira que a mãe da gente tira o celular, a minha mãe não tinha celular, tirava o telefone fixo, né? Mas tira a televisão, tira o passeio que a gente gosta, bota a gente de castigo, de graça. Eu fiz uma coisa errada que justifica aquela reprimenda. Para quê? Para eu ter tempo livre para pensar. Para eu ter tempo livre para não estar fazendo uma coisa que eu gosto muito e ver como é difícil, ruim, sensação ruim, não estar fazendo o que eu gosto por uma falta que eu mesmo cometi. Assim é o mecanismo da lei de Deus. Porque Deus realmente não se preocupa em nos colocar de castigo. A lei vale para todo mundo, desde sempre, para sempre. Né? A colheita é um movimento de consequência daquilo que a gente escolhe plantar. Semeadura livre, colheita, consequência obrigatória. E à medida que a gente vai tomando pé disso, vai acontecendo o processo que a gente vê acontecer no capítulo seguinte do Evangelho, no item seguinte, que é o item chamado Bons Espíritos. Antes de entrar nisso, eu queria só fazer um adendo. Todas essas características que a gente leu no Evangelho, que tem mais algumas, e que elencam ou caracterizam o homem de bem, elas são premissas ao bom espírita, mas não são qualidades exclusivas de um bom espírita. São qualidades de uma boa pessoa, de um ser humano que busca ser bom. E a misericórdia de Deus se reflete nisso também, meus irmãos, porque conversávamos ali fora, na entrada, sobre as várias vertentes, e aí acabou que o Fonte Viva veio ao encontro desse nosso pensamento, as várias vertentes religiosas ou filosóficas, os vários pensamentos que caminham para o bem. E a misericórdia de Deus de dar a cada um segundo o seu entendimento. Eu fico assim, ansiosa de verdade para pensar qual que é o próximo capítulo depois da doutrina espírita, que vai me aproximar ainda mais de Deus, que vai me trazer mais ainda sentido para a caminhada de Jesus. Eu sei que se vier hoje eu não vou entender, porque a doutrina espírita faz sentido e completa meu pensamento, mas com certeza existem pensamentos mais sofisticados, ideias mais sofisticadas, mais elevadas, que nos aproximam muito mais do coração de Jesus, da essência divina que tem em cada um de nós. E eu anseio muito por esse dia, porque eu sei que isso vai encher meu coração de alegria, como deve ser um coração que está conectado com a essência divina que permeia tudo. Então, cada um de nós recebe de acordo com o que a compreensão alcança. É maravilhoso, por exemplo, a gente chegar num estabelecimento prisional e ver lá o trabalho que os evangélicos fazem. Porque olha como é a situação. A pessoa está lá, ela cometeu delitos, às vezes muito sérios, muito graves, tirou a vida de alguém, fez maldades muito sérias com alguém, e eu, dentro da concepção espírita, vou olhar e falar assim, não, então tem tempo para tudo, vai ter o tempo para você resgatar isso, vou pensar em resgate, vou pensar em causa e efeito, vou pensar que tudo na vida existe um movimento de compensação. O evangélico chega lá e diz assim, irmão, se aceitar Jesus hoje, você está salvo. Se aceitar Jesus hoje, acabou o sofrimento na sua vida. Naquele momento, aquele espírito precisa dessa redenção. Porque é muito difícil você pensar que você vai voltar 20 vezes para expurgar um pecado, ou uma dor, ou vai para um inferno. Irmão, você vai estar salvo, lavado pelo sangue de Jesus. Olha que simbologia forte. E naquele momento, uma alma se aproxima de Deus. E naquele momento, um espírito volta para o colo de Deus. Eu vou dizer que é ruim? Eu vou agradecer muito existirem tantas linguagens que expressam amor, tantas linguagens que nos aproximam de Jesus, de Deus, do ser bom antes de ser espírito. E aí, na continuidade,
quando a gente vai para o pensamento sobre os bons espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim, que o que acrescenta na ideia do homem de bem para a gente fazer uma leitura do bom espírita é a maturidade do senso moral. A maturidade do senso moral é a responsabilidade que eu tenho de me transformar de dentro para fora. Que a gente gosta tanto de falar dentro da nossa doutrina como reforma íntima, né? A gente fala muito sobre reforma íntima, que é esse movimento de cuidado, de consciência e de atenção, de busca para eu ser melhor hoje do que eu fui ontem e seguir, e fazer sequência. Como é que a gente pode ser instrumental de Jesus nessa busca? E aí a ideia da prece e da ação. Prece e ação. Reze. Assim, reze, meus irmãos. Lá no capítulo 27 do Evangelho, Pedi o tereis, fala sobre o que é o movimento da energia da oração chegando até o destinatário da prece. Todos nós aqui imersos nesse fluido universal, que é o grande veículo condutor da energia da prece. Vai chegar. Porque energia vai chegar. Então é a oportunidade que a gente tem de se conectar e de entregar algo do nosso coração aonde a gente precisa que chegue. E por que a gente reza, meus irmãos? Porque a gente dá conta sozinho. Porque o fardo é pesado demais para carregar sozinho. Tudo que a gente tenta carregar e resolver só com o nosso entendimento, com a nossa pequenez, com as nossas limitações, é muito mais passível de erro. Tem coisa que a gente só entrega. É fé. Como diz lá no Homem de Bem, com isso. É fé, é confiança. Eu tenho uma filha de 20 anos. A minha mais velha tem 20 anos. Ela dirige, ela vai para a faculdade, ela volta, ela tem vida social. Toda vez que ela sai de carro, meu coração dá taquicardia. E eu comecei a ter um movimento assim, de falar, não, você não vai. Mãe, então por que vocês me deram um carro? Por que você colocou um carro na minha mão se você não confia em mim? Não é em você que eu não confio. É no mundo, é nas pessoas, é no estacionamento e tal. Tá, mas eu sou adulta. Precisa confiar na educação que você me deu, que eu vou ter atenção. E realmente, né, num nível de consciência, aqui, né, estabelecido num nível racional, eu preciso confiar. Esse medo, não sei explicar para vocês não, acho que é uma coisa de pai, de mãe, enfim. Imagina que eu vou saber de onde vem essa profundidade. É nessa hora que vem uma imagem poderosa na minha cabeça, que é a imagem de Nossa Senhora, Mãe de Jesus. Ela é a mais corajosa que já passou nesse planeta, que sabia que ia ter o governador dessa terra, e sabia do sofrimento que ele ia ter que passar, e aceitou. E aí eu falo com ela, é o seguinte, Nossa Senhora, se eu não vou dormir, a senhora também não vai. Vamos ficar nós duas aqui rezando juntas. Entrego. Porque é o que eu posso fazer naquele momento. Isso vai mudar o caminho da minha filha? Talvez não mude as escolhas dela, mas muda o meu olhar sobre toda aquela situação. Eu vou dormir um pouco, eu vou serenar o pensamento, eu vou conseguir emanar vibrações de amor, de segurança, ao invés de ficar vibrando medo, estresse e mandando mensagem de 10 em 10 segundos, onde você está, o que você está fazendo, e criando uma relação ali de sufocamento. Muda a mim, para depois mudar o mundo. Então reze, queridos, reze para tudo, rezem, orem, vibrem, meditem, emanem coisas boas, para tudo aquilo que vocês desejam, para vocês, para a família de vocês, para os filhos, no ambiente do centro, no trabalho, para o mundo que está tão carente de paz, tão carente de prece, tão carente dessas boas energias. E hajam, porque Jesus precisa dos nossos braços, como a Poliana disse. Jesus precisa das nossas mãos. Uma vez a gente estava num trabalho lá no Dom Almir, para trás do Dom Almir um pouquinho, era um dia de entregar cestas básicas,
e cada grupo tinha um número de famílias para atender por rua. E a gente estava com algumas cestas no carro e a intenção era ir à casa da pessoa que tinha sido previamente cadastrado e levar a cesta e fazer uma visita. Não era só entregar o alimento, mas fazer uma visita, entender a realidade daquela família, ver como que a gente podia ser útil e tudo mais. Nós chegamos na porta da casa de uma senhora e chamando, batendo palma, a hora que ela saiu, que ela viu na porta, que era um grupo que a gente estava com a cesta na mão, ela caiu de joelho. E aquilo nos constrangeu muito, porque assim, era só uma cesta, não era? A gente falou, moça, levanta, não precisa disso não, pelo amor de Deus. A gente ficou constrangido. Ela falou assim, não, mas eu não estou ajoelhando para agradecer vocês, não. Estou agradecendo a Deus, porque há 40 minutos eu estava ajoelhada, falando com Deus assim, faz alguma coisa, porque eu não tenho nada para cozinhar de almoço para o meu neto. Eu não sei o que eu vou servir de almoço. E vocês estão na minha porta com uma resposta da minha prece para Deus. Arrepiar, porque assim, pensando quantas oportunidades a gente tem ao longo do dia de ser a resposta da oração de alguém, pelas nossas mais simples ações. Quantas conexões esse amor que inunda tudo, onde nós todos estamos imersos, pode estabelecer se a gente prestar atenção, se a gente estiver atento. Sabe aquela rua que você nunca vira e que de repente um dia você faz o caminho? Hoje eu vou virar nessa rua aqui, não costumo, não deu uma vontade. E aí você encontra uma pessoa que te conta uma história que precisa de uma lata de leite. Você fala, mas eu nunca passo aqui. E aquilo toca o seu coração. Pode ter certeza. Tem muita gente em volta, uma egrégora de amor em volta, proporcionando esse encontro, que vai transformar a vida de quem recebe a esperança, mas sem dúvida nenhuma transforma a nossa, porque nosso dia muda. Porque nesse momento a gente se sente caminhando com Jesus. Nesse momento a gente se sente ali lembrado por Jesus. Jesus fez um negócio para me usar e eu aceitei. Volta na música, né? Quando a letra da música fala para que a gente seja usado, ele fala como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que lhe agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Queridos, a vida não é feita dos grandes feitos. Das férias, da viagem que a gente está esperando, da promoção no trabalho, de passar no concurso, de comprar casa, de pagar aquela dívida da vida inteira. A vida é feita da jornada que nos leva até o grande feito. É nela que a gente constrói as histórias, é nela que a gente constrói as lembranças, é nela que a gente vai transformando o caminho nosso e das pessoas. E eu queria fechar o nosso encontro, porque se deixar vai, né, gente? Se deixar, falar de Jesus é uma coisa boa demais, mas tem hora, né? A gente precisa ter disciplina também. Eu queria deixar para vocês, achei tão bonito olhando, abrir o livro Fonte Viva, porque eu queria trazer uma mensagem do Fonte Viva. É o capítulo 84 do Fonte Viva, que se chama Instrumentalidade. E ele diz assim: cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos, nós, pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto escapa sutilmente aos esforços dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia é apaixonado cultor de anedotas menos dignas com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além,
conseguiu desprender-se das posses de ouro e de terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardemos o título de aprendizes. O planeta não é paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. É indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre. Emmanuel, através da palavra do Chico, nos repete mais uma vez que o roteiro seguro está disponível para nós há 2000 anos. O diapasão do Mestre é esse evangelho cheio de respostas, do qual depois a gente recebeu um monte de reflexões belíssimas ao longo dos séculos de outros espíritos inspiradores que vieram e ainda sofisticaram ainda mais os relatos de Jesus. A gente é aprendiz, a gente está no caminho, a gente vai errar, mas vale muito a pena olhar para aquilo que a gente consegue fazer. Se eu não consigo ser todo bom hoje, que eu me coloque à disposição de Jesus para ser meio bom. E amanhã vai ser melhor. E depois de amanhã vai ser melhor. E que o tropeço de hoje não nos impeça de continuar amanhã, porque a gente é imortal e Jesus está pacientemente aguardando por nós. Queria, mais uma vez, agradecer o tempo de vocês, a acolhida nessa casa, a oportunidade da partilha. Jesus abençoe imensamente cada um de vocês, retorno para os seus lares, que seja uma semana também abençoada e que a gente possa sair daqui olhando para o lado, olhando para a vida como uma grande oportunidade de conexão com Jesus através do outro, porque esse é um caminho inexorável, meus irmãos. Chegar a Deus é através do outro, das pontes que a gente faz com o outro. Muita paz.